Seja muito bem-vindo, você está no Bora Ler, eu sou a Cíntia e antes de mais nada já quero te pedir desculpa por ter abandonado isso daqui por um tempo. Dezembro foi um mês assim impossível para mim, foi um mês em que eu não dei conta do que tinha que fazer quanto às minhas leituras, às minhas expectativas, devido ao meu trabalho, né? Eu não vivo do YouTube, lógico, mas o meu trabalho me tomou muito tempo e, enfim, foi um período muito difícil, de muitas modificações, e aí quase que eu não consigo vir aqui gravar, pelo menos essa lista dos livros que eu tenho como meta para esse ano aqui de 2021, né? Alguns dos livros assim que eu não posso deixar de ler esse ano. Então, desde já eu quero te pedir para que você siga nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, e que você possa curtir e compartilhar e deixa seu comentário se você vai ler alguns dos livros aí juntamente, parecido, né, com o que eu escolhi, ou quais você vai ler também, quais você pretende ler. Bora lá, vamos conferir minha lista? Bem, inicialmente eu vou dar continuidade a um livro que eu comecei a ler, tentei iniciar ele em dezembro, mas foi impossível e eu tive que parar, que eu já tinha como desejo, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee, que é um clássico que está entre os livros, se eu não me engano, aquele livro, né, 1001 livros para ler antes de morrer, 1000 livros, uma coisa assim. E eu tô muito interessada, porque os primeiros eu li acho que até o terceiro capítulo, né, e eu gostei muito, achei muito interessante, mas aí tive que dar essa interrompida. Mas vamos continuar e eu quero terminar esse daqui, em breve vai ter resenha dele, porque eu comecei a ler, parei e eu vou retomar essa leitura agora nesse período. O próximo livro que eu tenho como meta para leitura será O Apanhador do Campo de Centeios, um clássico americano. Eu não tenho o livro aqui, até o final do ano eu vou adquirir, né, durante o percurso do ano. E O Apanhador do Campo de Centeio, ele, pelo que me consta, pelo que eu vejo as booktubers falando, é que ele divide opiniões. Algumas pessoas gostam e outras não gostam. E eu tô curiosa para ler. Uma outra leitura que eu já era para ter feito ano passado, e assim, não sei vocês, mas na pandemia eu achava que ia ler mais do que li e infelizmente para mim não funcionou. Meu trabalho me tomava muito tempo online, conectado, fazendo atividades. Eu sou professora, então para professor as aulas online realmente foram complicadas e não dei conta. E eu preciso ler, eu adquiri esse livro ano passado e esse ano vai, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, essa edição linda que eu tenho aqui, e eu preciso ler. Eu tenho muito esse interesse, porque também é outro livro que dizem que os personagens são detestáveis e tal, mas que tem um enredo, uma história que te prende, apesar de tudo, apesar de os personagens serem repulsivos. Então ele vai para minha lista, sim. Outro é o da irmã, né, da Charlotte Brontë, da Jane Eyre, que tem agora, acho que está até tendo leitura conjunta no canal da Duda Menezes, que eu sigo. Mas eu não sei se eu vou conseguir, acho que é no dela e teve algum outro canal que eu não consegui acompanhar. Tô tentando ver se dou conta, mas não consegui. E esse daqui eu já ouvi falar que é excelente, que é uma história maravilhosa, por isso que comprei, lógico, e eu vou dar conta de ler, sim. Então, daí eu decidi que eu quero fazer uma releitura dessa obra maravilhosa que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. E eu vou fazer a leitura nessa versão aqui, que é da Panda Books, que ela tem muitas notas comentadas e tal. Achei muito interessante. Eu já li numa versão, eu já li Dom Casmurro 2 ou 3 vezes, mas em outros livros, sem nenhum apoio, aquele que você tem a palavra e você não sabe o que significa e tem que ir no dicionário, porque, lógico, a língua portuguesa da época era outra, né? A forma cultural de ser apresentada a nossa língua era bem diferente. Inclusive, a versão que eu li foi por esse box que eu tenho da editora Globo, que eu também quero ler esse daqui, ó, Brás Cubas. Eu estava lendo ele pelo aplicativo do Kindle e aí também tive que interromper a leitura ano passado, não dei conta, mas esse ano ele vai sim.
E Memórias Póstumas de Brás Cubas é outro livro que eu acho tão bom, tão interessante, pelo que eu li, né? Eu nunca consegui, acho que eu já peguei ele 2 a 3 vezes para ler e interrompo a leitura e não volto. Mas esse ano vou encerrar, vou conseguir ver essa obra aqui, ler e ter uma opinião mais apropriada a respeito dele. Algumas booktubers acham melhor, né, a história mais interessante das Memórias Póstumas do que o próprio Dom Casmurro. Não sei, eu tenho um caso de defesa pessoal com Capitu que não consigo me desvincular. Um outro livro que eu preciso ler, eu sou a mulher do ano passado que abandonou muita coisa, é It, de Stephen King. It, a Coisa. Gente, eu ia começar a ler esse livro, mas aí várias pessoas me disseram, inclusive o Bruno do canal Navegando, né, comentou alguma coisa no Insta e disse assim: não recomendo você começar pelo It, mas você é livre. Aí eu vi em alguns canais que era bom você começar a ler por outra obra dele, que é o Salem, que eu li, e depois eu vou lançar aqui a minha opinião sobre o que eu preciso ler. É essa obra maravilhosa do Tolkien. Digo maravilhosa, gente, porque eu já li O Senhor dos Anéis, então eu sou uma pessoa que já vou dizendo que é maravilhoso, porque se eu amei O Senhor dos Anéis, lendo todas aquelas notas e todas aquelas formas como foi escrita aquela língua, né, dos elfos, enfim, aquele monte de dialetos e coisas que o Tolkien é capaz de criar, gente, com certeza eu vou amar. Eu já assisti o filme, né, o filme foi muito, muito bom para mim, amei, já assisti 2 vezes o filme. E é lógico que se o filme foi bom, com certeza o livro deve ser bem melhor. Eu sou dessas que acho que o livro é sempre melhor do que o filme. Outro livro que também está nas metas para leitura e que eu deveria ter começado esse mês, eu ia acompanhar a leitura feita pelo canal da Patrícia Lima e não consegui devido à correria também, é Os Miseráveis. Gente, primeiro que eu acho esse livro a coisa mais linda do mundo e eu já li ele na versão adaptada na adolescência, na biblioteca municipal aqui, tinha uma versão adaptada, que óbvio era muito pequenininha para a gente entender o contexto da história. E eu sei que esse livro é necessário para que a gente possa entender talvez melhor algumas coisas. Tem muita coisa aqui nesse livro que é importante, que pode ser útil para compreendermos a humanidade, para vermos como foi todo esse período histórico que a França passou. Enfim, eu estou muito curiosa e vou precisar começar a ler ele muito rapidamente. Acredito que será o próximo, ou eu vou começar a tentar dar início a uma leitura juntamente com O Sol é para Todos. Nunca consigo ler 2 livros ao mesmo tempo. Eu tento, mas acabo deixando um mais do que o outro de lado e quando vejo eu me apeguei e só fui embora com um livro. Mas eu tenho que tentar ajudar essa questão aí para mim. Outro livro que eu vou ler é Ensaio sobre a Cegueira. Como eu estou curiosa para ler Ensaio sobre a Cegueira do Saramago. Acho que é muito interessante a proposta, a história de que é o que eu sei, né? Que um médico, alguém que vai toda vez numa consulta desse médico, todo mundo começa a ficar cego, enxerga tudo branco, e aí é como se fosse uma pandemia. Oi, pandemia longe, bem, enfim. Eu estou muito interessada em ler essa obra do José Saramago para depois dar sequência a uma outra leitura que eu tenho dele aí. Quem sabe se eu não me apaixono, nunca li nada dele, gente, o que acontece com a língua? Se eu me apaixonar pela forma de escrita dele, o que eu já acho que possa ser muito sim possível, concluir aí ler muitas coisas das obras dele. Outro clássico da literatura da língua brasileira que eu quero ler é essa obra aqui feita pelo senhor Graciliano Ramos, que é Alexandre e Outros Heróis. Pelo que eu entendo desse livro aqui, ele é formado por vários contos, coisas assim. Existem acho que 19 contos, eu não sei explicar direito, porque tem um texto dele aqui dentro desse livro que é um livro vendido separadamente, que é algo sobre
Pequena História da República. Eu já vi no canal da Isabela Lubrano que tem um livrinho a respeito disso, feito separado. Então é como se funcionasse aqui em contos. Eu já li do Graciliano Ramos, Vidas Secas, que é um dos livros mais importantes que eu acho que qualquer pessoa deva ler, principalmente no Nordeste, porque conta muita coisa a respeito, né, da seca, desse êxodo que nós vivemos aqui no Nordeste, na década de 60, as pessoas saindo para ir para o Sudeste para procurar emprego, para sobreviver. E para a gente daqui talvez seja muito mais significativo do que para outras regiões, mas ele é tão importante para a gente quanto seria para qualquer pessoa do nosso país, para a nossa cultura. E eu gostei da escrita do Graciliano, gosto muito da história lá da cachorrinha baleia, né? Emocionante, triste e emocionante, mas é um livro que eu acredito que eu vou ter grandes impressões a respeito da proposta aqui nele apresentada. Outra obra que eu vou ler vai ser essa coisa maravilhosa que todo mundo acha que já leu, menos eu, que são Flores para Algernon. Eu acho que esse livro aqui vai me comover, vai me tocar. Talvez eu devo chorar, porque eu já vi que algumas booktubers choram e eu sou meio chorona em leitura. Eu já li alguns livros e eu já chorei lendo livros. E esse livro aqui conta a respeito de uma experiência com um rapaz que tinha muita dificuldade intelectual. Ele parece que tinha déficit de intelectualidade e ele sofria muito com isso sem saber que sofria, né? Ele só vai descobrir tudo que as pessoas caçoavam, como ele era motivo de chacota, depois que ele passa por um procedimento cirúrgico, em que ele passa por um experimento e ele começa a desenvolver toda a inteligência, inclusive mais do que as outras pessoas, e aí ele vai se dar conta de que pessoas que ele achava que gostavam dele não gostavam e na verdade só se aproveitavam. E aí da literatura russa eu conheço muito pouco. Eu quero me aprofundar porque eu gostei da escrita, mas eu já vi falar, algumas pessoas gostam mais do Tolstói do que do Dostoiévski por motivos e eu quero fazer esse contraponto. Então, do Dostoiévski, eu ainda pretendo também ler esse ano Os Irmãos Karamazov. Vou ver, né, a questão de adquirir, às vezes pegar aí alguma promoção que aconteça ao longo do ano, gente, porque na Black Friday não foi possível. Então, eu pretendo ler Os Irmãos Karamazov e, em continuidade, eu quero conhecer esse livro aqui. Aqui tem 3 histórias, mas eu só pretendo como foco de destaque ler A Morte de Ivan Ilitch. Alguns falam Ilitch e outros Ilitch, eu não sei. Eu vi a resenha no canal da Adriana, do Tour Literário, e, gente, eu fiquei muito mais desejosa. Eu já tinha vontade, mas depois de ver a resenha dela, eu fiquei com mais vontade ainda. Aí foi quando eu comprei o livro, com o desejo de ler, né? E aí eu vou ler, sim, a Morte de Ivan Ilitch, que dizem que é muito curtinho, todo mundo fala, é curtinho mesmo pela quantidade de páginas, e que é por onde você deveria começar Tolstói. Porque eu pretendo, depois dessa obra do Tolstói, adquirir Guerra e Paz. Eu acho que é um livro que eu preciso ter devido o interesse, né, o tipo de escrita que parece me chamar a atenção, o tipo de texto, de conteúdo me atrai. Então eu também vou adquirir aí ao longo do ano para ler. Também quero ler Ana Karenina. Eu quero ler tudo, gente. Eu quero ler tudo, eu não sei de onde eu tenho tempo, mas eu quero ler. Eu vou também ler Ana Karenina, que também amam ou odeiam. Então eu quero ter minhas próprias impressões a respeito dessa obra que é necessária, acho que para todo mundo discutir e ter as suas próprias impressões a respeito do texto. E por último, pensei que eu tinha acabado minha lista, mas está aqui. E por último, uma das minhas últimas aquisições, né? Eu quero ler essa obra aqui, do George Orwell, 1984, que eu acho, né, eu acho necessário, eu acho que é importante, eu tenho muita vontade de ler, porque ele é um livro visionário, né, que foi escrito na década de 40 ou de 50, se eu não estou enganada, imaginando como seria, né, a nossa vida na década de
de 60, 70, pelo que eu entendo aí, não sei. Seria mais? Eu não faço ideia, gente, quais são as datas. Eu sou horrível com datas para lembrar os anos específicos, assim. Mas esse livro vai falar sobre como nós passamos a ser vigiados pela sociedade, como é hoje em dia, né? Todo canto que a gente vai ter uma câmera, a gente é vigiado pelas nossas redes sociais, nós nos expomos para ser vigiados em redes sociais, enfim. Essas são as minhas leituras para esse ano, né? Algumas das coisas que eu pretendo ler e darei conta, sim, vamos lá, eu acredito que eu consigo, né? Essas como meta. E eu queria que você contasse aí o que é que você também vai ler desses livros que eu coloquei na minha proposta para 2021. Então, se você gostou desse vídeo, ficou até aqui, curte por favor e comenta aí. E beijo pra você, bora ler, fazer desse 2021 um ano muito abençoado para todos nós. Tchau, fica com Deus.